E aí eu olho pro lado assim da cama, ela sempre tomou muito remédio controlado, e eu pego um vidro de remédio e viro. Escrevo 2 bilhetes, um pra ela, olha, eu amo vocês, eu amo não sei o que, jamais isso vai acontecer, não sei o que e tal, e deixo um pros funcionários. Ó, tomei um remédio pra dormir, tá tudo bem, não me acordem. Só que eu sou acordado de manhã com a governanta e o motorista me chamando porque a ambulância estava lá para me levar para o hospital. Porque eu tinha tentado me matar. E aí eu falo, como assim tentado me matar? Não faz sentido. Eu tô meio grogue, mas eu lembro descendo a escadaria, eu peço o meu casaco, não quero esse não, escolho o outro, pego, vou pro hospital de ambulância, chego no hospital, passo algumas horas lá, não precisa fazer lavagem, não precisa nada. E algumas horas depois o médico me dá o laudo dizendo que eu estou plenamente restabelecido para voltar para casa. Eu viro pro meu motorista que está comigo o tempo inteiro e falo, vamos para casa. Chama um carro, que ele foi na ambulância comigo. Não, não, a gente tem que voltar de ambulância. Eu falo, não preciso de ambulância. Se eu tô tão mal assim, a gente atravessa a rua, que é literalmente na frente. O hospital que eu tinha todo o meu histórico, que era o Samaritano, é do outro lado da rua. A gente vai lá. E aí ele fala, não, a gente tem que ir de ambulância. Mano, eu não vou duvidar do meu motorista. É a pessoa que me leva pra cima e pra baixo. E aí tudo bem. Aí espero a ambulância, entro na ambulância e começa a rodar, rodar, rodar e não chega. E do lugar que tava até a minha casa é uma reta. Era a Avenida das Américas, não tem buraco. Na Barra da Tijuca. E aí começa uma rua trepidar e buraco, e quebra-mola, e buraco, e para, e não sei o quê. Eu falo, onde a gente tá? A gente não tá indo pra casa. Ah, não, pegou um atalho, que houve acidente, não sei o quê. Só que tá demorando demais. Aí eu começo a fazer. Não, peraí, eu vou descer, tá me machucando já e tal. Quando eu faço assim pra levantar da maca, porque você é carregado deitado da maca, da ambulância, um cara de branco, desse lado aqui, se eu não me engano, ele aplica uma injeção. Eu acordo no dia seguinte amarrado numa maca, só de cueca, num hospício. Com um monte de gente gritando, esfregando fezes, tacando as coisas. E eu acordo ali. E a primeira coisa que eu acho é que eu fui sequestrado. Só que eu não tinha sido sequestrado. Quando eu vejo uma pessoa bem arrumada, eu começo a perguntar o que está acontecendo, por que eu estou aqui. Eu fui sequestrado, porque assim, mesmo você estando sequestrado, você não teria que estar com tanta gente estranha do lado, né? Eu fui sequestrado, vocês entraram em contato com a minha família, com o meu assessor. Aí a pessoa dizia, você não tem assessor. Você não tem família. E aí eu, como não? Como não? Eu sempre que eu fico nervoso, eu rio, né? Eu sempre digo, a comédia é o último estágio da dor. Como não? Coloca meu nome no Google, né? Vamos lá, vamos usar a soberba um pouquinho, coloca meu nome no Google. Ela falou, não, na realidade você não é Felipe, você criou isso em você, você desenvolveu uma personalidade, nós te encontramos na rua e a gente te trouxe aqui para te proteger. Mas você não tem família, você não tem assessor, você não é Felipe. E lá eu passei 8 dias com frio, com drogas pesadas sendo injetadas, que eu acordava e dormia, não sabia. E toda vez que eu acordava, eu só escutava uma televisãozinha pequenininha chiando na maior altura do meu lado e uma pessoa sempre dizendo, você não é Felipe, nós te achamos na rua, você é um perigo para si e para a sociedade, você não tem família. Por 8 dias. No 8º dia, eu já estava cortando sentado, sem oferecer nenhum tipo de resistência, cortando bandeirinha de São João. Com aquelas tesourinhas de jardim que não tem ponta. Não sei o que dizer. Eu sei que minha mãe não fala sobre isso. Você pode perguntar qualquer parte
de tudo que aconteceu comigo para minha mãe. A única parte que ela não fala é a parte que ela me retirou do hospício. Ela não fala sobre isso. Não fala. Eu já perguntei, até porque para escrever o livro eu preciso de o máximo de informação possível. Ela não fala. Porque a forma como ela me encontrou, eu não sei o que quebrou dentro dela, porque eu já estava quebrado. Muito tempo depois, quando eu tive condição de começar a voltar a ler e ter acesso, eu descobri que isso é uma técnica de tortura. Eu não sabia que isso existia, chamada gaslighting, onde você faz uma reprogramação cerebral na pessoa para ela achar que é outra pessoa. Então, mesmo com todas as dúvidas que eu tinha, porque às vezes quando eu acordava para eu tentar buscar sanidade, eu ficava recitando textos bíblicos, que eram os textos que eu sabia de cor. Mas chegou um momento que eu falava, são textos bíblicos ou é coisa inventada da minha mente? Eu não tenho uma Bíblia para verificar. Será que eu sei ler? E no 8º dia, que eu estava lá cortando banderola, essa mulher que fez todo o processo de tortura, ela falou assim, o médico vai te atender. E aí eu saí daquele lugar onde eu estava, que eram 2 celas, comecei a andar pela propriedade da clínica e descobri que era um mundo completamente novo. Tinham árvores, caminhos, pátio, gente brincando, quadra, entendeu? Salão de jogos. Era um lugar lindo. E eu preso numa cela lá, junto com outras pessoas, escondido. E aí, quando ela tem um chalezinho, quando ela abre a porta desse chalezinho para eu ser atendido pelo médico, quem tá lá não é o médico, é a minha ex-esposa. E aí, quando eu a vejo, eu meio que acordo. Eu sou Felipe. Tá entendendo? Eu não tava maluco. E eu vou correndo para abraçar ela. Quando eu vou correndo para abraçar, um homem me joga para trás. Ele fala, você não pode se dirigir a ela. Aí eu falei, por que não? Minha esposa. Eu não tô maluco. Detalhe, eu tô processando essa clínica junto com a minha esposa, claro, por sequestro e cárcere. Você só pode ser colocado numa clínica psiquiátrica se você tiver passado 24 horas num hospital e ter tido um encaminhamento médico. Eu passei algumas horas e meu encaminhamento dizia que eu estava ok. Segundo, depois que você dá entrada numa clínica psiquiátrica, você pode ficar 72 horas. Depois disso, você precisa de autorização ou da família ou do Ministério Público. Isso nunca aconteceu. Eu fiquei lá com sequestro e cárcere durante 8 dias sendo torturado e ninguém sabia onde eu estava. E aí aquele homem lá naquela sala com a minha ex, ele me mostra um papel e diz assim, é para você assinar. E aí nesse papel estava escrito anulação de casamento. Que eu declarava que eu estava pedindo a anulação por ter, durante todo o período de praticamente 3 anos de casado, a gente nunca ter tido nenhum tipo de contato marital, nenhum relacionamento sexual. E só por causa disso eu poderia pedir anulação. E que também eu me declarava celibatário. Celibatário é uma pessoa que nunca faz sexo. Porque eu fico imaginando hoje, vai que depois eu termino o caso com uma mulher e é engravido, como que eu passei 3 anos casado e nunca tive sexo, né? E aí, como um idiota, guerreiro, eu falei, não vou assinar. Não vou assinar. Eu tava nem aí pra anulação ou pro celibato. Eu disse, eu amo essa mulher. A gente chama os melhores terapeutas, a gente reúne com quem quer que seja. Eu já recuperei a memória, a gente vai pra casa e resolve isso. E ele fala, não, você não pode ir pra casa, existe uma ordem de restrição e já que você não assinou, a gente vai sair daqui, vai dar parte de você por estupro. Porque a condição de não dar parte de estupro era eu assinar o papel. Uma mulher que tem um filho estuprado coloca em xeque o estupro do próprio filho com a partilha dos bens.
Só para ficar pior e pulando um pouquinho a unidade de tempo, 3 meses depois teve o julgamento, ela já estava com um homem dentro de casa. 1 ano depois, ela casa. E esse homem com que ela casa é o 4º namorado, num espaço de 1 ano. 3º ou 4º. Uma mãe que tem um filho estuprado coloca 3, 4 homens diferentes que a criança não conhecia, que não era do núcleo da gente, dentro de casa, e faz essa criança chamar de papai. E não adianta dizer que não foi, porque todos esses caras, quando eram trocados por outro, eles me mandavam os vídeos. Aqui, ó, presente.